bancado, seria custeado. E nós ficamos esperançosos. E aquela promessa não só não se cumpriu, como a coisa naufragou, afundou de vez. E como foi dito, nós queremos acreditar. Mas acreditar em quê? Como estamos vendo, nada para acreditar. Pelo contrário, a coisa desandou demais. E hoje, para nossa tristeza e infelicidade, diante do caos que estamos vivendo, ficamos sabendo que a Ipujuca e o outro Laticínio receberam 2 quinzenas. E por que nós não recebemos? Por que só eles receberam? O que eles têm de melhor do que a gente? Então, fica difícil acreditar, secretário. A gente quer, a gente está aí, acho que produz leite de cabra, que trabalha no programa do governo, acho que sou mais velho aqui presente. Eu estou desde o tempo de Jair Vasconcelos. Quando veio o falecido Eduardo Campos, a coisa teve uma melhora considerável. Ele foi um grande parceiro. E nós apostamos que o atual governo, que foi apoiado por ele, teria o mesmo procedimento, a mesma atitude. E infelizmente isso não tem acontecido. A gente tem esperança, sim. Queremos acreditar, sim. Mas a gente não tem visto, a gente não tem contemplado em que esperar, em que acreditar. E nós queríamos ouvir do Senhor, novamente, nesta tarde, quase nesta tarde, alguma coisa que nos desse motivos para crer. Porque não só não se cumpriu, como 2 laticínios receberam 2 quinzenas. E por que os demais não receberam? Se estamos todos no mesmo barco, todos desesperançados e extremamente preocupados. Secretário, essa questão que o Marcelo falou, eu liguei para a secretaria, aí foi passado que foi liberado uma verba no valor de R$500 mil, onde foi pago 2 quinzenas para a Covícola e o restante foi pago a Garcia, uma empresa Planos. Nós não, como é que eu posso falar, nós acreditamos, como a secretária não ficamos sem querer acreditar, mas nós queremos, nós precisamos acreditar no futuro, melhor, nós precisamos do seu apoio para ver o que nós podemos fazer no nosso produto, porque nós estamos sem produzir, 7 meses sem receber, 7 meses ninguém sobrevive, nós somos pequenos. Nós tivemos uma desvalorização dos animais através disso. A produção, nós não, no começo começamos a custear, mas chega um ponto, nós chegamos a um limite que não dá mais para nós manter aqueles animais. A produção vai caindo, os animais da nossa região, infelizmente, a verdade é que foi desvalorizado. Inúmeras famílias sobrevivem aqui na nossa região com leite de cabra, dessa produção. E eu volto a dizer que nós precisamos do seu apoio ao nosso lado, que o Senhor esteja do nosso lado. Nós não estamos aqui para dizer ao Senhor que o Senhor está errado, não. Nós estamos aqui para convidar para lutar do nosso lado, porque nós precisamos unificar todo mundo. Por exemplo, tem uma licitação aí para a merenda escolar de penais, para comprar mix de caprinos. Porque, através disso, uma sugestão, no entre em contato com a doutora Marieta, vai introduzir também o iogurte e o leite de cabra. Nós hoje estamos atravessando um momento, uma crise política no país, e ela se tornou econômica. Ela está afetando principalmente o pequeno. A gente percebe no esvaziamento do comércio, o desespero dos supermercados, das lojas, não vender. E também até a questão do movimento na cidade. O povo está comprando só um pouquinho do essencial, se afastou da questão do poder de compra. E essa crise, ela está, que por isso se tornou econômica, e está afetando até a questão da produção. E sem produção, não tem melhoria de qualidade de vida. Nossa. Quando falar a questão a respeito do leite, eu vou até dar um exemplo que eu vi essa semana. Eu gosto sempre de participar das sessões da Câmara, e eu vi vereadores colocando, que hoje tem a situação de oposição. Em todos os setores, tem os pós dos campos, em todos os setores. E um determinado vereador colocava o seguinte: o governo federal depositou
gente saber onde é que realmente está a verdade, certo? Porque a gente sabe que falar é fogo. Qualquer um pode falar o que quiser e o que achar. Nós vivemos uma democracia, infelizmente a gente tem que falar o que achar que deve falar. Mas não ver se é verdade, certo? E o que o cidadão coloca ali de Jabitacá, ele coloca que o nordestino acredita muito na palavra do outro. Muitas vezes uma palavra vale mais do que dinheiro. Tem um velho ditado que diz assim: mais vale amigo na praça que dinheiro na caixa, em momentos. E muitas vezes tem momentos que o dinheiro tem que estar na frente, se não tiver, já vi. E o que é que está acontecendo? A gente percebe que a nossa nação, o nosso povo está empobrecendo. A partir do momento que eu não tenho poder de produção, eu não tenho poder de vender o nosso produto, certo? Se a gente recorre ao Estado, à Federação, às 3 esferas de governo, a gente não está vendo meios para poder se trabalhar, se produzir e melhorar a questão da qualidade de vida, porque hoje tudo depende das 3 esferas de governo: governo federal, governo do Estado e governo municipal. Aí quando chega, o governo municipal bota a culpa no governo do Estado, o Estado bota a culpa no governo federal. E como é que fica a ladainha, a conversa de cada um? Aí todo mundo fica só a mercê, né? E como disse o companheiro, reforçando, muitas coisas hoje dependem da decisão política concreta, para que a coisa realmente desenvolva. E a gente, eu gostaria de saber, né, também, quando ele falou a questão do PENAI, a gente fala um pouquinho da questão do PA. Nós temos uma, quando eu falo na questão da família, a gente produz leite de cabra, trabalha com verde, né, e trabalha com galinha de capoeira. Eu vi até uma muito bonita ali na foto ali do Sérgio, certo? E ontem a gente abateu uma galinha, grandona daquele frango de 3 quilos, 4 quilos, certo? O ano passado, em dezembro, nós nos preparamos, através da organização dos produtores, principalmente da questão da galinha, da fruta e da verdura, na hora da gente entregar no ano passado, mês de novembro, dezembro, simplesmente a secretaria suspende, não o IVA suspende a entrega, porque disse que não tinha como receber para pagar.